Boa noite. Começou a Cimeira para a Paz na Bósnia. Conversações ao mais alto nível e consideradas pela Casa Branca como a última chance para se encontrar o fim da guerra. Presentes líderes até agora irredutíveis. Por isso, Richard Holbrooke, o enviado de Clinton para os Balcãs, declarou que Washington está perante um dos desafios mais complexos de sempre. Foram hoje as conversações de paz entre as fações da ex-Jugoslávia numa base aérea no estado do Ohio, a cerca de 1 hora de voo aqui de Washington. Warren Christopher, o secretário de Estado, abriu as negociações esta tarde com um discurso em que alertou os participantes para os riscos de não aproveitarem integralmente esta oportunidade para conseguirem estabelecer uma paz real entre si. Christopher disse que os Estados Unidos estavam dispostos a enviar tropas para manter a paz, mas só se houvesse paz a manter. Caso não fosse desenhado aqui nesta ronda negocial um projeto de paz minimamente crível, então os americanos não consideravam que valesse a pena investir vidas humanas em separar fações que persistem em guerrear-se, disse o secretário de Estado. Richard Holbrooke, o intermediário americano, deu hoje uma entrevista a uma cadeia de TV em que disse que as violações de direitos humanos de que os dirigentes sérvios são acusados não fazem parte da matéria negocial desta ronda de Ohio, mas que também isto não significa que sejam esquecidas. Vai competir, disse ele, aos futuros governos, levar os responsáveis pelos crimes de guerra cometidos até agora a julgamento. Para Holbrooke, em Daytona, Ohio, o que se procura é um projeto realista de paz. A partir de agora é de prever que as notícias das negociações de Daytona escasseiem, pois o objetivo em as levar para fora de Washington foi exatamente manter os participantes longe do sempre ávido corpo de imprensa na capital americana, o que propiciava certamente depoimentos acalorados que podiam extremar ainda mais as posições na ex-Jugoslávia. Mário Crespo, RTP, Washington. A Jihad Islâmica ameaçou hoje o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, de ter de pagar cara à morte do seu antigo dirigente. O movimento radical árabe acusa os serviços secretos de Israel de serem os responsáveis pelo assassínio. Milhares de adeptos de fações palestinianas radicais homenagearam hoje Fatih Shaki, líder da Jihad Islâmica, assassinado a semana passada em Malta. Durante o funeral, o novo dirigente da Jihad ameaçou o primeiro-ministro israelita Yitzhak Rabin de pagar caro a morte do líder palestiniano. A Jihad acusa Israel de ser responsável pelo assassínio de Fatih Shaki. O governo israelita não comenta as acusações, mas diz apenas que Shaki era um terrorista. No sul do Líbano, junto à zona de segurança, o exército israelita mantém-se em alerta máximo. Pelo terceiro dia consecutivo, a guerrilha do Hezbollah atacou diversas posições junto à zona de segurança. Na Cisjordânia, o FDLP, Movimento Democrático de Libertação da Palestina, já reivindicou o atentado que fez um ferido grave. É por isso que a viagem de Mário Soares a Israel é considerada de alto risco. O presidente está na região no momento em que se receia uma nova onda de atentados. O presidente da República esteve já hoje no Parlamento israelita. Soares pediu aí perdão pelas perseguições aos judeus em Portugal e elogiou também Yasser Arafat. Foi um momento de maior emoção no primeiro dia da visita do presidente Soares a Israel. Na Cidade Santa, no Museu Yad Vashem, junto da chama eterna, a memória das vítimas do Holocausto. 6 milhões assassinados pelos nazistas e seus colaboradores. Ainda no museu, outra recordação, a de Aristides Sousa Mendes, o português que durante a Segunda Guerra Mundial livrou mais de 30 mil judeus do terror dos campos de concentração. Os israelitas não o esquecem, uma árvore garante a sua memória. Mário Soares já de manhã se tinha referido ao povo judaico e às suas relações com Portugal. Foi o discurso no Parlamento. Considerei ser meu dever, como Presidente da República Portuguesa, pedir perdão aos judeus, em nome de Portugal, pelas perseguições de que foram vítimas durante a vigência da Inquisição e mesmo depois dela, embora por forma mais suave. As desculpas portuguesas, depois, a inevitável referência ao processo de paz em curso. E em pleno Parlamento Hebreu, Soares referiu um nome muito especial. Permitam-me sublinhar aqui também o papel que nesses acordos jogou Yasser Arafat, revelando igualmente grande coragem e optando
pela via do diálogo. Um elogio que a ala direita do Parlamento terá considerado politicamente incorreto. Mesmo assim, Soares não deixou de o fazer para depois sublinhar que só através do diálogo se pode atingir uma paz duradoura. O presidente português, durante 3 dias em Israel, depois na faixa de Gaza, num momento de particular tensão. A morte do líder da Jihad Islâmica pode desencadear uma onda de atentados. Os serviços de segurança de Israel estão em estado de alerta. Esta é uma viagem de alto risco na qual Mário Soares vai encontrar os rivais do conflito israelo-palestiniano. Por um lado, Davin e Shimon Peres, 2 velhos amigos da Internacional Socialista. Por outro, Arafat, o líder da autoridade palestiniana, o homem que Mário Soares visitou debaixo de fogo no Líbano em 1982. Vítor Gonçalves, RTP, Jerusalém. Na África do Sul já encerraram as mesas de voto para as primeiras eleições autárquicas realizadas em liberdade. Uma jornada sem incidentes, apesar da falta de organização de todo o processo eleitoral. Distribuição tardia de boletins de voto, atraso na conferência dos elementos da mesa e outros problemas de organização levaram à anulação do escrutínio eleitoral em diversos locais na África do Sul. Apesar de problemas técnicos, as primeiras eleições autárquicas livres realizadas neste país decorreram sem incidentes. Inscritos mais de 17 milhões de eleitores para escolherem 12 mil candidatos municipais. O próprio presidente da África do Sul, Nelson Mandela, durante uma visita que realizou uma assembleia de voto, congratulou-se com o clima de calma que rodeou as primeiras eleições municipais sem o regime do apartheid. Os primeiros resultados eleitorais deverão começar a ser conhecidos dentro de poucas horas. Resultados finais só na próxima sexta-feira. Em Lisboa está o arcebispo de Cantuária. Primaz anglicano, George Carey, veio a Portugal receber na sua congregação a Igreja Lusitana. A estada foi também assinalada com uma cerimónia ecuménica concelebrada com Dom António Ribeiro, cardeal patriarca de Lisboa. Pela primeira vez na história, o mais alto dignitário da Igreja Anglicana pisou solo português. Receber a Igreja Lusitana na comunhão anglicana foi o motivo que trouxe o primaz de Inglaterra a Lisboa. George Carey celebrou a Eucaristia na Igreja de St. George, em Lisboa. Para mim, como bispo da Igreja Lusitana, é pessoalmente muito grato, saudado e pela misericórdia de Deus presidir a esta Eucaristia. George Carey, primaz da Igreja de Inglaterra, aproveitando esta sua estada de 2 dias em Lisboa, celebrou uma cerimónia ecuménica com Dom António Ribeiro, cardeal patriarca de Lisboa. Sobre as relações entre as duas igrejas, George Carey falou em diálogo. Pertencemos a uma Europa em crescimento e aqui a cristandade teve desde sempre um papel importante. Todas as igrejas, sejam anglicanas ou católicas, têm de saber enfrentar os desafios do mundo secular, preparando as organizações católicas para a vida moderna. Para os católicos hoje foi dia maior, dia de Todos os Santos, uma data assinalada com feriado nacional, um facto que é tradicionalmente aproveitado para romagens aos cemitérios. O culto dos santos sucedeu ao culto dos mártires cristãos, implantado no início do cristianismo. No entanto, só mais tarde passou a constar do calendário litúrgico. Comemora-se a 1 de novembro e em Portugal é feriado nacional. Normalmente são lembrados também os mortos, apesar do dia de finados ser só amanhã. Os cristãos sabem disso, mas normalmente aproveitam o feriado para recordar os familiares já desaparecidos. A tradição manda que sejam colocadas flores e velas nos cemitérios, junto às campas dos defuntos. O culto aos mortos ocupou sempre um lugar importante na religiosidade de todos os povos. De outro tempo são os testemunhos encontrados nas fragas do Vale do Coa. E as descobertas não param, agora que os trabalhos da construção da polémica barragem levaram à descida do nível das águas. E enquanto se espera pela prometida decisão do governo de António Guterres, os defensores das gravuras não deixam de manifestar-se. Em a construção da barragem de Foscoa, as gravuras rupestres correm perigo. O alerta subiu esta tarde à Ponte São Luís, em 60 metros de uma faixa feita pelos alunos das Universidades de Belas Artes, Ciências e Letras do Porto. As obras no Coa continuam todos os dias, 24 horas, e o que nós queremos dizer é o seguinte, é que se não se parar imediatamente a barragem, dentro de pouquíssimo tempo se chegará a um ponto em que já não haverá retorno.
Uma ação para sensibilizar a população para a necessidade de preservar a arte paleolítica em Foscoa. E neste ponto, estudantes e arqueólogos estão de acordo. Ainda mais depois da equipa de Varela Gomes e de António Batista ter descoberto mais algumas centenas de gravuras rupestres na Canada do Inferno, assim que o nível das águas do Coa baixou. A nova descoberta aumenta a convicção. Por isso, os alunos das 3 universidades do Porto já fizeram seguir uma carta aberta ao Primeiro-Ministro em que pedem para breve uma posição definitiva. Por seu lado, o Governo fez saber, logo no dia da tomada de posse do novo Executivo, via Secretário de Estado da Energia, que daqui a 15 dias terá a solução para o caso de Foscoa. Depois de ter descoberto o fogo, o homem teve de haver-se com uma outra dificuldade, como dominá-lo. Não seria uma história tão antiga, a que os bombeiros portugueses queriam deixar em forma de livro, como testemunho da sua atividade. Mas a verdade é que hoje, quando festivamente o queriam apresentar, tiveram uma triste surpresa. Os primeiros passos na vida de um secretário de Estado que caminhou sozinho porque, afinal, o ministro da Administração Interna não o pôde acompanhar. O Sr. Ministro não era para estar aqui hoje? Por razões que têm a ver com compromissos anteriormente assumidos, não foi possível ao Sr. Ministro estar aqui nesta cerimónia. A razão porque eu estou aqui a representá-lo. Mas este não foi o único percalço que marcou a festa dos bombeiros. O livro que era para ser lançado foi apenas apresentado. Do livro, só capa e contracapa. As 800 páginas de história, afinal, ficaram em branco. O livro já tem o seu conteúdo, está na totalidade. Houve uma parte da arte final que nós não aceitámos, quisemos alterar e, por conseguinte, o lançamento do livro propriamente dito só será a partir de finais do mês de novembro, aproximadamente. Livro que contará os 600 anos de história dos bombeiros portugueses, ilustrará os mais importantes incêndios e os documentos mais antigos. Mas esse livro só será lançado já depois de terminadas as comemorações dos 600 anos dos bombeiros portugueses, os mais antigos, os mais corajosos, aqueles que, apesar de todos estes incidentes, convém não esquecer, chegam a perder a vida no combate às chamas. Seja como for, o livro, tal como o conhecemos, ameaça tornar-se peça de museu. Por isso, ganha importância nova uma atividade que parecia destinada até a desaparecer. Os alfarrabistas serão os últimos guardiães da palavra impressa. A prová-lo está a terceira Feira do Livro Antigo, no Porto. Pela primeira vez na Invicta poderão ser vistas e compradas algumas raridades editoriais. Até domingo, na Fundação Cupertino de Miranda, está a terceira Feira do Livro Antigo. Representados 21 alfarrabistas nacionais e estrangeiros, nesta feira poderá haver algumas primeiras edições ou livros como este, um tratado de arquitetura do século XVI que custa 1.500 contos. São inúmeras as raridades que constituem uma espécie de arqueologia do livro. Ao lado das antiguidades, os alfarrabistas reconhecem o futuro ao apresentar também o livro multimédia, um futuro que continua longe de ameaçar os alfarrabistas. Quanto mais ameaçado estiver o livro, mais necessária é a existência dos alfarrabistas para preservarem aquilo que há e, com certeza, aquilo que, dentro de algum tempo, deixará de se fazer, que é o livro impresso em papel. Um romantismo do livro que nesta feira se estende à exposição da maquinaria gráfica e à mostra de alguns ex-libris, que são papéis que substituíam a assinatura do proprietário no livro. E para completar, nada melhor do que uns dias gastronómicos da literatura portuguesa, que irão acompanhar a feira, inspiradas em Essa, Aquilino e Camilo Castelo Branco. Em Atenas, o Futebol Clube do Porto empatou esta noite a 0 com o Panathinaikos para os pupilos de Bobby Robson, num resultado que não compromete, mas que torna crucial o próximo desafio com o Nantes. Golos para todos os gostos. Uma adolescente inca sacrificada aos deuses permaneceu 500 anos enterrada no gelo e foi agora descoberta. O seu corpo encontrava-se em perfeito estado de conservação e tinha junto a si um conjunto de objetos de rara beleza. Para os estudiosos, é mais uma prova da grande qualidade da civilização daquele povo da América do Sul. Esta região era para os incas um santuário e também um local de acampamento para a subida às montanhas. Uma adolescente terá aí sido sacrificada há 500 anos para que viesse chuva ou para aplacar a ira dos deuses do vulcão. Gelou e o seu corpo foi agora descoberto em perfeito estado de conservação, com carne, sangue e os órgãos internos ainda intactos. Os cientistas estão a remover os tecidos que a envolvem, uma operação delicada que lhes permitirá estudar depois o cadáver. Com Juanita, o nome dado a esta mulher de gelo, foram encontrados vestígios da civilização inca, muito avançada em termos culturais e que a conquista espanhola acabaria por destruir, na sua ânsia de descobrir tesouros nunca encontrados.
é que a grande riqueza dos Incas residia afinal na possibilidade de fabricar objetos como estes de rara beleza. Destinos. Primeiro, sacrificada aos deuses. Agora, sacrificada à ciência. Termina aqui este 24 horas, em nome de toda a equipa que preparou e realizou esta edição. Desejo-lhe uma muito boa noite. Até amanhã.